E até essa questão de aumento de dano, o aumento progressivo de volume diminui um pouco esse problema. Perfeito, perfeito. Isso também é importante de ser frisado, cara. Você ter uma progressão adequada de volume, né, repetindo as sessões, culmina no que nós chamamos de efeito protetor da carga, né, efeito protetor das cargas repetidas. Então, toda vez que você repete aquele estímulo, o seu músculo ele está literalmente mais preparado para sofrer aquela porrada, né? Porque é assim que ele encara. Você pega lá o cara que nunca treinou, o que acontece? Quando você faz um treino com volume mais alto, treina próximo da falha, etc. O cara fica arrebentado, né? Fica lá com dor tardia 3, 4, 5 dias depois daquela sessão. Se você repetir aquele mesmo treino na semana seguinte, é muito provável que essa magnitude de dano, de dor muscular, etc., seja bastante atenuada. Porque o músculo dele, que agora já se regenerou e já passou pelo processo de reparo, está mais preparado para suportar aquela magnitude de carga. É por isso que a gente tem que ter progressão. E aí a gente entra no princípio da sobrecarga progressiva, né? Que é um dos princípios aí que regem a teoria do treinamento, ok? Tem um estudo até muito legal, só para citar para a galera, em que os indivíduos foram expostos a um protocolo de treino. Então era treino excêntrico, né? Quando a gente faz só ação excêntrica, que é para gerar muito dano muscular mesmo. Mas teve um grupo que antes de fazer o protocolo de dano, uma semana antes, eles fizeram um treino com uma magnitude de carga muito baixa. O que eu quero dizer com isso? Os caras pegaram 10% de uma ação excêntrica máxima, tá? Então o máximo de peso que o cara conseguia controlar um movimento lá para fazer a flexão de cotovelo, ele pegava só 10% disso, então era um peso baixo, e fazia um protocolo lá de 2 ou 3 séries de 15 movimentos. Então um treino com pouco volume e pouca intensidade. Essa única série a mais, esse único treino a mais antes de um protocolo de treino mais volumoso para gerar bastante dano, já foi suficiente para gerar um efeito protetor em comparação ao outro grupo que não teve esse protocolo anterior, essa sessão de treino anterior. Ou seja, muitas vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que tomar cuidado, não expor o meu aluno à progressão de carga, etc., porque pode ser que isso gere muito dano e ele não consiga se recuperar. Na verdade, a própria repetição da sessão já vai gerar esse efeito protetor. E outra coisa, se você está pegando um indivíduo que está começando a treinar agora com você, é totalmente plausível você pensar em fazer sessões de treino com menor carga, menor volume, etc., e adaptar esse cara, e não precisa ser muito não, uma sessão, que foi o que esse estudo mostrou, antes de você realizar o protocolo que você objetivou ter mais volume e mais dano muscular. Porque provavelmente a magnitude de dano que você vai gerar vai ser menor, e aí esse aluno vai sentir menos dor tardia, vai conseguir treinar mais cedo com você, e etc. Eu costumo sempre brincar o seguinte, Renan, que é uma dica importante aí para a galera que está na prática. O dano é inevitável, né? Seu aluno vai ter que passar por esse processo. Só que muitas vezes, quando você entra num período do treino dele, ali, da preparação, que você começa a aumentar volume e carga, e ele começa a sentir muita dor muscular, pode ser que esse cara fique assustado. Então você, como profissional, você tem que se portar de uma maneira que você vai passar segurança para ele. O que eu quero dizer com isso? O dia que você programou um treino lá, que você sabe que você vai deixar esse cara arrebentado, independentemente do porquê você pensou nisso, né? Mas você programou um treino para arrebentar esse cara. O que você poderia fazer para ganhar esse cliente? Chegar para ele e falar, olha, é o seguinte, hoje em comparação ao que a gente vinha fazendo, vai ser um treino mais intenso, então é muito provável que você sinta dor tardia, que você fique com o músculo bem dolorido e que isso perdure por 2, 3, podendo chegar até 4, 5 dias. Então você já está falando para ele que você sabe o que vai acontecer. Você concorda que é totalmente diferente de você não explicar nada para o seu aluno, ele vai, treina com você, né? Você deixa ele arrebentado, aí ele vai para casa, no dia seguinte ele acorda destruído. Né? O cara vai tomar banho lá, não consegue nem erguer o braço para lavar a cabeça, né? Tem que ficar esfregando o ombro aqui assim no box. É totalmente diferente, né, cara? Porque você passou para ele credibilidade, você falou, eu sei o que vai acontecer com você, você vai ficar com muito dano, vai gerar muito edema, então você vai sentir muita dor muscular. É esperado que isso ocorra. E outra coisa que você poderia fazer até para ganhar esse aluno, né? Chega para ele e fala, olha, eu sei que você vai ficar com dor, mas mesmo assim, se tiver uma dor insuportável,
Porque tem pessoas que são mais sensíveis mesmo, né? Percepção de dor, etc. Aí você fala pro cara, se tiver uma dor insuportável, volta aqui comigo, que eu vou te dar uma sessão de treino para diminuir sua dor. Por que eu tô falando para você fazer isso? Porque você concorda que se você não falar nada e esse cara for no médico, você perdeu esse cliente? Sem dúvida. Se você não falar, se você não tentar trazer ele para você e mostrar que você vai responder o problema dele, dependendo do médico que ele for, acabou, você perdeu o cliente. Porque que o médico vai falar? Se ele não tiver noção do processo de dano e etc. que acontece com a musculação, vai falar, esse professor é louco, não volta mais nesse personal. Ele vai te machucar. Vai te machucar, vai gerar lesão, etc. A hora que você fala pro cara voltar para você está controlando a situação. E aí o que você vai fazer com esse cara? Você vai dar um treino, entre aspas, um placebão para ele. Você não vai trabalhar com carga, etc, nada. Você vai dar um treino bem leve, só para colocar na cabeça dele que esse treino vai gerar atenuação da dor e etc. E na verdade, como a gente viu lá, você fazer uma sessão de baixa magnitude também vai resultar em efeito protetor. Então você ainda está ajudando ele por essa questão de diminuição de dano, do dano subsequente, e do ponto de vista de atendimento para esse cliente, você está mostrando para ele que você está no controle da situação. É legal. Às vezes até de você simplesmente colocar que ó, agora, a partir disso, daqui 2 ou no máximo 3 dias vai sumir sua dor. Exatamente. E isso a gente sabe que vai acontecer realmente, né? Gera uma credibilidade, como você disse, muito grande. Com certeza, com certeza. São detalhes pequenos, né, Renan, que parecem não fazer diferença, mas para quem está no dia a dia lá, trabalhando com personal, em sala de musculação, é fundamental você fazer a junção, né, desse conhecimento técnico, científico, com a maneira que você vai abordar o seu cliente. Legal, muito bom.